Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, estamos no curso Educação Espírita, um convite à juventude, no módulo Reencarnação. Hoje nós vamos para o encontro número 4, né? Hoje a gente vai mudar um pouco o foco das nossas reflexões. Nos 3 primeiros encontros, nós estudamos, a partir do livro Memórias de um Suicida, a vida, o relato do Camilo Castelo Branco, do autor do livro, em relação aos seus 2 últimos 1000 anos de existência, né? A gente trabalhou uma encarnação dele na época do Cristo, depois lemos aqui, estudamos o relato geral, até uma encarnação que ele teve no século XVII, onde ele se torna um inquisidor e gerou, de uma maneira mais direta, as dores, as desarmonias que ele tentou superar na última encarnação, não conseguindo cometer o suicídio, né? E uma das coisas que a gente destacou é justamente essa dinâmica interior. Nós vamos usar muito um conceito, chamado de subpersonalidade, mas que na verdade a gente pode didaticamente, sem cometer erro, chamar de outras pessoas que vivem dentro de nós. O que é isso? É o seguinte: cada encarnação que eu tenho, ela tem uma personalidade específica. É como se fosse uma outra pessoa que eu eduquei ou que eu deseduquei. Se eu deseduquei, essa pessoa vive dentro de mim, que sou eu no passado, me impulsionando para fazer coisas erradas. Se eu eduquei, esta pessoa vive dentro de mim, me impulsionando para fazer coisas boas. A gente tem uma imagem, até dos desenhos animados, do anjinho do bem e do mal. Digamos que nós não temos apenas um anjinho do bem e do mal, nós temos dezenas de indivíduos que são do bem ou do mal. Então é um conjunto de vozes, é um conjunto de impulsos que nós fomos desenvolvendo ao longo dos séculos e dos milênios. Por que é importante entender isso? Porque chega a hora da gente compreender de uma forma mais profunda o que significa reencarnação. Não podemos mais ter aquela visão importante, essencial, mas muito primitiva, muito elementar de que eu fui rei no passado, eu fui mendigo, eu fui prostituta, não sei o quê. Como se fosse um filme da Netflix ou que passa na televisão. A gente foi e não tem nada a ver. Quando, na verdade, tudo o que nós fizemos ao longo do nosso processo evolutivo é o nosso presente. Esse é um conceito central. É o nosso presente, é a nossa atualidade. É como nós vivemos. A forma como eu lido com uma vitória, com uma perda, com a dor, com o desemprego ou com a promoção, hoje está ligada a todo esse conjunto de experiências. Tá certo? Eu tenho ainda um rei, um nobre deseducado dentro de mim. A arrogância dele ainda existe e me envenena. Ok, na hora que eu consigo uma vitória, pequena ou grande, ele pode ganhar força. E esse ganhar força pode levar aquela vitória, aquela promoção, aquele lucro que eu tive no meu negócio a me enlouquecer, Eu já acompanhei vários indivíduos, inclusive pessoas muito próximas, boas, que de repente por conta de um sucesso ou de uma expectativa de sucesso enlouquecem. Se tornam arrogantes, prepotentes, e se tem algum mérito, a providência divina dá um jeito de secar aquela história para que a pessoa não se perturbe mais. Se não tem mérito, aí é desgraça certa. Então, assim, entender isso é muito significativo, porque a gente sai do olhar do curioso tolo. Foi isso, foi aquilo, fulano foi isso, fulano foi aquilo. Não. Quem é que está dentro de mim falando mais alto hoje? É o guerreiro das cruzadas? É o cavaleiro das cruzadas?
Quem está dentro de mim falando hoje é o agricultor equilibrado, trabalhador, com uma vida regular, com uma vida lúcida? Quem está dominando os meus impulsos genésicos? É a prostituta, é o cafetão, é o desequilibrado, é o farrista? Ou é o sábio, lúcido, que sabe extrair da vida o prazer de forma equilibrada? Então, a gente vai fazer agora uma reflexão histórica para dar um panorama geral, para que a gente comece a, digamos assim, a apalpar, a tocar esses seres que existem dentro de nós. Isso é muito central, né? Começar a reconhecer quem são essas personalidades, quem são esses indivíduos que habitam o nosso psiquismo e que muitas vezes direcionam as nossas atitudes sem a gente se dar conta. Então a gente vai agora usar o recurso histórico, né? Nós usamos o recurso biográfico, vimos a vida de um indivíduo, vamos agora juntar isso com o desenvolvimento do cristianismo, né, nos últimos 2000 anos, na nossa sociedade terrena. Você pode dizer, mas tem coisa muito anterior? Tem, mas a gente tem que partir de um ponto. E, independente de como a gente estava 2000 anos atrás, a vinda do Cristo, ela traz uma oportunidade evolutiva totalmente nova. A vinda do Cristo, a encarnação do Cristo no mundo, muda, né? Abre uma nova janela evolutiva para a gente, né? O que a gente às vezes chama, em termos sociais e econômicos, de uma janela de oportunidade. Então, a vinda do Cristo ao mundo abre uma janela de oportunidade evolutiva, uma janela de em torno de 2000 e poucos anos. Por que janela? Porque ela se fecha, né? Se depois de 2000 e poucos anos que o Cristo veio ao mundo, a gente não aproveitou essa janela de oportunidade para evoluir, a janela se fecha. E o que significa? Aqueles que não aproveitaram são transferidos e vão reiniciar seu processo evolutivo num outro planeta. Tá certo? Então, a gente vai estudar essa janela de oportunidade. E aí a gente vai, né, dando estímulos para que você, à medida que você consiga, leve essa reflexão para dentro de você. Tá certo? Onde é que eu estou nesse processo? O que é que eu acumulei de força e de fraqueza? O que é que eu acumulei de virtude e de vício? O que é que eu acumulei de compreensão ou de superficialidade da vida? Por quê? Porque a gente quer chegar no momento de autoavaliação do seu planejamento reencarnatório. Nós estamos no momento em que está se finalizando essa janela de oportunidade evolutiva, proporcionada pelo Cristo, pelo próprio governador do planeta. Como é que você vai se situar quando essa janela de oportunidade fechar? Onde é que você vai estar? Ainda estamos a caminho, a janela ainda está aberta. Importante entender isso. Mas a gente sabe, já está anunciado, os espíritos já anunciaram a Kardec. Depois, hoje não falta informação disso, Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, vários outros médiuns, né? Além dos médiuns comuns, né? Como eu e outros médiuns das nossas mediúnicas, estão anunciando isso. A janela de oportunidade vai se fechar. Ok? Ok. O que é que a gente vai ver hoje, né? Nós vamos começar hoje com uma pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos, gente. Olha, as perguntas de Kardec já dão um curso universitário, só as perguntas, eu não vou falar nem das respostas. Quais são, olha que coisa interessante, quais são as duas coisas que mais atrapalham a nossa evolução, segundo Kardec, tá certo? Kardec vai fazer uma pergunta muito interessante, né? Vinculando o Espiritismo, mas a gente pode pegar esses dois conceitos e aplicar o nosso processo evolutivo, tá certo? É a questão 800 de O Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai trabalhar bem esses dois conceitos, porque depois a gente vai mergulhar na história do cristianismo. Olha a pergunta. Kardec está no capítulo 7, né, do livro 3,
as leis morais, as leis emocionais, as leis evolutivas. E nós estamos aqui na lei do progresso, no item 6, influência do espiritismo no progresso. Olha a preocupação de Kardec. Pergunta dele aos espíritos: não é de temer que o espiritismo não consiga vencer? E aí Kardec vai colocar os dois obstáculos que ele se preocupa em relação ao espiritismo, em relação ao progresso humano. Não é de temer que o espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Essa pergunta já é muita coisa. Então, assim, Kardec... Não esqueçamos que Kardec é um indivíduo que passou a vida investigando, interagindo, experimentando e pensando o que é a natureza humana, tá certo? Não por acaso ele foi o educador mais importante, mais destacado de Paris da sua época, né? Era o representante de Pestalozzi em Paris, era o educador de Paris, escreveu gramáticas, livros de matemática, didáticos e etc. Passou a vida dando aula para jovens, que era a predileção dele. Escreveu projetos de leis de educação, tá certo? E foi 30 anos magnetizador, quer dizer, um indivíduo debruçado a buscar a entender o que é a natureza humana, tá certo? O ponto comum do magnetismo, do teatro, que Kardec adorava e escreveu peças, do educador, do indivíduo que dava aula, do professor, do escritor de livros didáticos. O ponto comum é uma reflexão sobre o que é a natureza humana. Como o indivíduo aprende, como reage, quais são os estados de consciência que existem. Esse é o ponto comum da vida de Kardec. Então, nós estamos falando de um gênio que passou a vida interagindo com o ser humano, buscando entender o que é a natureza humana. Então ele conhece bem o ser humano, é isso que eu quero dizer. E ele elenca duas questões centrais para que o espiritismo, e Kardec não entende espiritismo como centro espírita, como um livro, entende espiritismo como uma área do saber que eleva o ser humano, né? O processo evolutivo humano, ele vê dois grandes obstáculos: indiferença e apego às coisas materiais. O que é que os espíritos vão dizer? Resposta da questão 800. Seria conhecer bem pouco os homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-lo como por encanto. Então os espíritos começam dizendo: bem, não sejamos superficiais ao ponto de achar que seja o que for, vai transformar os seres humanos instantaneamente, por encanto. Não funciona assim, né? Como ele está dizendo, nós não somos indivíduos tolos, nós não somos indivíduos ingênuos para achar que vai acontecer qualquer coisa e os seres humanos vão se transformar. Isso não existe. O que é que eles estão dizendo? Nós conhecemos o processo evolutivo dos seres humanos. Não existe essa modificação mágica. Continuam os espíritos. As ideias se modificam pouco a pouco. Assim também os indivíduos. E são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. Gente, isso é fundamental para a gente. Por quê? Porque é importante entender que nós não vamos ter tido uma encarnação há 300 anos onde predominou o egoísmo, a vaidade, o sensualismo, e agora a gente vai ter que fingir que é espírito evoluído, como muitas vezes a gente vê no movimento espírita. É impossível. Ninguém se modifica rapidamente. É isso que tem que entender. A gente se transforma em profundidade ao longo dos séculos. Continuando na resposta. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Olha, assim, como os espíritos são didáticos, bastava uma linha. A transformação se demora, a transformação leva tempo, a transformação ocorre de forma gradual. Eles não, eles escrevem de um jeito para insistir no ponto. Vou ler de novo. A transformação, olha, já falaram que só se dá a partir de várias gerações, aí depois ele repete. A transformação, portanto, não pode
Não é que não dá, não, é que é difícil, não, é que não pode, não existe. A operação não pode operar-se a não ser com o tempo. Aí, mais uma vez, gradualmente, mais uma vez, pouco a pouco, como quem diz assim, pelo amor de Deus, entendam. Processo evolutivo toma tempo. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. Então, assim, quando a gente vê alguém querendo evoluir drasticamente, cuidado. Cuidado. Porque essa pessoa ou vai daqui a pouco descobrir que ela está sendo tola e vai mudar a postura, ou ela vai se tornar cínica. Eu não tô... Por quê? Porque não dá. Não é possível. Não é possível. Não dá. Não dá para pegar o Carlos Luiz hoje e transformar ele num espírito superior. Não dá. Ah, mas se eu parar de comer, começar a alimentar de luz e ficar de cabeça para baixo, não dá, Carlos. Não se ilude. Não inventa, meu filho. Você vai se tornar uma pessoa cínica fingindo uma evolução que você não tem. Então, não inventa. Continuando aqui a resposta. Aí ele vai falar do espiritismo. O espírito, né? Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo de uma vez. Mas, mesmo que só tivesse feito para corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que o faria dar, e por isso mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Quer dizer, o espiritismo ele vem mostrar um panorama gigantesco de uma vez. Mas, mesmo o espiritismo mostrando essa revelação de uma vez, não quer dizer que nós, espíritos atrasados, espíritos que ainda lidamos com tudo isso, vamos nos transformar de uma vez. Por que é importante entender isso? O espiritismo mostra muito, é de uma generosidade assombrosa. Mas a gente não vai compreendê-lo em toda a profundidade numa encarnação. Não dá. E mais desafiador, nós não vamos aplicar o espiritismo em sua plenitude em nosso ser e vivê-lo plenamente nessa encarnação. É um processo. Teria muito mais coisa para falar, mas um dia, né, depois a gente volta a essa questão com certeza. Por isso, nós vamos agora dividir o nosso estudo em períodos históricos. Né? Hoje é uma aula de panorama, só para vocês entenderem. Quais são os nossos dois grandes obstáculos? Indiferença e apego às coisas materiais. Qual é a proposta? Nós vamos dividir, né, didaticamente o nosso período evolutivo dos últimos 2000 anos a cada 500 anos. Então nós vamos refletir sobre um período do nascimento do Cristo ao ano 500, do ano 500, né, o 501 ao ano 1000, do ano 1001 ao ano 1500, do ano 1500 ao ano 2000. Não estou, né, assim, não vamos entrar em detalhe de data, é em torno, são 4 períodos. Como é que nós lidamos com a nossa indiferença e o nosso apego às coisas materiais ao longo desses 2000 anos? Porque a forma, meu amigo e amiga, como você lidou com isso nos últimos 2000 anos, a síntese está sintetizado no que você é hoje. Mas não do que você é hoje no discurso, não do que eu sou hoje no discurso, mas é o que eu sou de verdade. É muito fácil dizer, eu não sou apegado, até a vida colocar as situações, né, desafiadoras, tá certo? Então a gente vai trabalhar nesse sentido. Agora, antes disso, uma curiosidade. Eu li o Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Agora eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, né, publicado anos depois, uma mensagem que é de 1863, tá certo? Né? Porque a gente pode se perguntar o que é a oposição da indiferença, o que é ser não indiferente, né? O que é ser não apegado às coisas materiais, tá certo?
Vamos lá. Quando Kardec usa esse termo coisas, e não esqueça que Kardec está entre os grandes gramáticos de toda a história da língua francesa, tá certo? Não vamos esquecer disso. Por que Kardec usa essa palavra coisa? É uma palavra muito ampla. Porque o que Kardec chama coisas materiais, Kardec não está falando só do apego ao imóvel, à roupa, ao perfume, ao computador, não. Quando Kardec usa a palavra matéria, ele está falando da materialidade. E o que é isso? As sensações da matéria, as sensações grosseiras. Então, coisas materiais entra aqui, inclusive o sensualismo, que é um apego aos prazeres do corpo. Entra aqui o vício da alimentação, entra aqui o vício do álcool, o vício das drogas em geral, legais ou não. Então, tudo isso entra no conjunto de apego às coisas materiais. O indivíduo viciado em cocaína, ele é um indivíduo extremamente apegado às coisas materiais, segundo essa definição de Kardec, tá certo? Ele pode até não ser apegado a dinheiro, ele pode não ligar para dinheiro, pode não fazer questão de ter carro, de ter roupas da moda, mas ele tem um vício. E esse vício o prende à matéria. Ok? Então, entra nessa categoria. O que é diferente? O que é a oposição disso? O que é não ser, indiferente? O que é não ser apegado? E aí é bonito a gente ver essa sintonia, de Kardec com seu guia espiritual, o Cristo, que assina algumas vezes como Jesus, outras vezes como Espírito de Verdade. Tem mensagens, curiosamente, Kardec deixa aí a dica, que a mesma mensagem no livro dos Médiuns está assinado por Jesus. E a mesma mensagem no Evangelho, Kardec bota o Espírito de Verdade, como para mostrar. Depois que Kardec desencarna, a gente descobre que o Espírito de Verdade é o guia espiritual dele. Ele mesmo nunca falou isso, nunca publicou isso, mas está em obras póstumas, publicado nos documentos escolhidos pela mulher dele, depois que ele desencarna. Ok. Qual é o oposto para a gente entender o oposto da indiferença e do apego às coisas materiais? Lerei a mensagem. Hoje eu estou lendo muito, mas eu espero que ajude. Está no capítulo 6, chamado Cristo Consolador, uma mensagem do Espírito da Verdade, de verdade. O Espírito da Verdade vai colocar o seguinte para a gente. Vamos lá. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre toda a terra. É poética, gente? Do ponto de vista literário, são as mais lindas dessas mensagens do Espírito de Verdade. Seu poder cobre toda a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente é golpeado o espírito. Está aqui a dica, está aqui o ensino. O que é que se opõe à indiferença e ao apego material? Palavras do Espírito de Verdade. Devotamento e abnegação. O devotamento é o oposto da indiferença. A abnegação é o oposto ao apego às coisas materiais. É o que resume a sabedoria humana. Então, a gente só vai ficar por aqui porque a gente não está buscando se tornar seres divinos. Não agora. Agora a nossa busca, e será pelos próximos milênios, é se tornar humano. Plenamente humano. Plenamente humano.
Essa é a nossa busca dos próximos milênios. Depois a gente faz um outro programa discutindo como é que será essa busca da angelitude, né? Não sei como vai ser, não me preocupa agora, tá certo? Mas fica o compromisso, né? Se for vontade de Deus, daqui a alguns milênios a gente vai falar desse assunto. Agora é virar gente. Ok. E aí vamos agora mergulhar na história. Vai dar tempo a gente dar uma palhinha, né? Pra gente ver. O que é que a gente vai fazer? Como nós agimos em cada um desses períodos? Com devoção ou com indiferença? Com apego ou com abnegação? Porque no final das contas a gente vai fazer um quadro e vai montar o seguinte: quantas existências predominou em mim o devotamento e a abnegação? Quantas existências predominou em mim a diferença ou o apego? E, a partir de agora, não vale fingimento. Não vale fingir que você vai dizer assim: eu nunca tive uma existência devotada e abnegada. É mentira. Mas também não vale. Não, eu só tenho existência devotada e abnegada. Também é mentira. Então, vamos fugir das mentiras que estão nos extremos, tá certo? Primeiro, se você tivesse todas as suas existências predominante de indiferença e de apego às coisas materiais, meu irmãozinho, você não estaria me ouvindo, porque talvez você não estivesse na Terra, e se estivesse na Terra, você não teria interesse nesse tema, né? Você seria aí um desses astros extremos da mídia, né? Verdadeiro embaixador do umbral que defende todas as depravações. Se você não é isso, você não está nesse clima. Agora, se você não teve existência só de indiferença e apego, também não vamos para o outro extremo, né, meu amiguinho? Não vamos dizer que todas as suas existências foi de devoção e de abnegação, porque aí é mentir demais. Você seria um espírito muito evoluído, no mínimo, né? No mínimo, você seria um Bezerra de Menezes ou um Eurípides Barçanufo. Não é o caso, me desculpe. Porque se for, você está perdendo seu tempo ouvindo um espírito atrasado, a não ser que você esteja ouvindo esse programa para estudar a psicologia do espírito atrasado Carlos Luiz. Se for, me honra muito ser seu objeto de estudo. Mas, para nós, 99,9, nós tivemos um misto, uma mistura. E aí é legal, porque agora a gente está no momento que é a decisão. Quem vai predominar? Nós temos dois grupos dentro de nós. O grupo da abnegação, né? O grupo das encarnações da abnegação e da devoção, e o grupo das encarnações da indiferença e ou do apego às coisas materiais. Se você teve uma encarnação em que você foi uma boa mãe ou um bom pai, e você realmente se dedicou a isso, você desenvolveu devoção e abnegação. Tá certo? É disso que a gente está falando. Não estou falando de ser crucificado e manter o padrão do Cristo. Não estou falando disso, ok? Vamos lá. O que é que aconteceu nos primeiros 500 anos da nossa história cristã? Vamos nessa. E aí a gente vê aí o que a gente poderia dizer assim, duas agendas, né? Dois projetos, dois grandes projetos. O projeto do Cristo e o projeto que se opõe ao Cristo. Portanto, a gente pode dizer que a gente tem o projeto do Cristo e o projeto do anticristo. Qual é o projeto do Cristo quando ele vem ao mundo? Desenvolver em nossos corações a devoção e a abnegação. Bonito, não é isso? O que é a devoção? Né? É a dedicação com o coração. É a dedicação sincera a Deus. E tudo que é consequência disso. Então, se a gente pegar todas as passagens do Novo Testamento, a gente vai ver que por trás de todo o argumento, toda a postura do Cristo, há algo muito bonito. Devoção à vontade de Deus.
Às vezes ele fala explicitamente: Pai, faço isso para que os homens entendam o teu amor, para que os homens entendam a tua vontade, para que os homens entendam o que tu quer deles, para que os homens entendam os teus ensinos. Então, o Cristo é o símbolo histórico mais profundo de devoção, né? Porque ele vai agir mobilizado plenamente para cumprir a vontade de Deus. E ao mesmo tempo, Cristo é o exemplo máximo da abnegação, quando ele abre mão de tudo, né? O Cristo poderia ter sido rico, o Cristo poderia ter sido um imperador, poderia ter sido um revolucionário material, amealhar riquezas. O Cristo poderia ter feito acordo com os sacerdotes do templo e vivido muito bem, obrigado. Então, ele abre mão de todas as vantagens sociais, materiais, olha aí, os apegos materiais não influenciaram o projeto de devoção dele. Então, Cristo tem um projeto para o mundo. Mas ele não fez isso por ele. No caso do Cristo, não foi por ele, né? Foi por um projeto divino. Então, o projeto dele, ele foi crucificado, não foi por ele. Eu preciso passar por essa experiência, que eu preciso harmonizar uma vibração que eu estou trazendo do passado. Não precisa. Mas era para tornar o símbolo. Por que é que o Cristo torna a cruz um símbolo? Porque a cruz, né, com as suas duas madeiras, a gente pode dizer que a madeira que fica em pé simboliza a devoção e a outra madeira simboliza a abnegação. A cruz é a junção da devoção que leva a Deus e da abnegação que fica acima de tudo que é material. Qual é o projeto do anticristo? 2. Indiferença. É um projeto que hoje está em voga, né? Esses dois projetos para a Terra ainda estão brigando no mundo. Ainda não está definido o jogo. Ainda não foi definido. O projeto do anticristo está muito forte. Dentro da gente, inclusive. Que primeiro é o projeto da indiferença. Emmanuel comenta uma passagem espetacular. O Cristo está caminhando, vem um indivíduo, né, obsidiado por um grupo de demônios, de espíritos inferiores extremamente atrasados, olham para ele e dizem: o que nós temos contigo, Jesus de Nazaré? O que é isso? É a indiferença. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Não, esse negócio aí de vida espiritual, de Jesus, de querer ser melhor, não tenho nada a ver com isso. É o projeto da indiferença. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com Cristo, eu não tenho nada a ver com espiritualidade, eu não tenho nada a ver com Deus. E isso está muito presente. Nós vivemos uma época de indiferença. Eu não tenho nada a ver com o sofrimento dos meus irmãos. Nada. Não preciso fazer nada. Não tem nada a ver comigo. É a indiferença, que é o oposto da devoção. A devoção é: eu tenho a ver com isso. Eu vou fazer, eu vou agir, eu vou dar minha cota, eu vou dar o óbolo da viúva, eu vou dar o meu esforço máximo, mesmo que seja muito pouco, mas eu vou contribuir para melhorar. E a outra linha do projeto do anticristo é o apego às coisas materiais, né? Nós vivemos numa época de um apelo sensual, sexual, aterrador. Aterrador, ninguém escapa disso. Incólume. É possível superar, é possível equilibrar-se, mas não é uma coisa banal. Nós vivemos hoje num desespero por ter dinheiro. Estamos enlouquecendo para ter dinheiro, é assustador. A gente encontra pessoas que você diz: meu Deus, ele tem dinheiro para ele, para o filho, para o neto e para os bisnetos. Fortunas fabulosas. E vive desesperado para ter mais dinheiro. É loucura, gente. É loucura, é doença psíquica.
é doença psiquiátrica. É um nível de loucura profundo. E a gente vê como algo bom. A gente admira essas pessoas. Então, um sinal de doença social é quando a gente passa a ter admiração pelos doentes. A gente passa a louvar os indivíduos que têm desequilíbrios psiquiátricos profundos. Gente que está matando para acumular mais 1 milhão que não vai fazer diferença nenhuma. Né? Quando a gente fica absolutamente estressado porque tem que ter dinheiro, porque tem que ter um conforto a mais, tem que ter uma segurança material a mais. Então, assim, esses são os 2 grandes projetos que o Cristo impulsiona, o seu projeto, e as forças do anticristo também impulsionam. É um jogo que vai ter que ter um desfecho. Essa é a questão. Né? É um ponto, como se diz, de não retorno. Quando Cristo vem ao mundo, é um momento de decisão. Por isso ele diz: eu vim separar o joio do trigo. Como quem diz, olha, tem 2 projetos. Tem um projeto do trigo e um projeto do joio. Tem um projeto que é substancial, é saudável, é bonito. E tem um que é falso. E vai crescer junto até a hora da separação. Então, o seu planejamento reencarnatório, não tenha dúvida, considerou todo esse panorama. Por isso que a gente está começando a mostrar. Porque antes de nascer, você se preocupou com isso. Você teve que assistir esse filme, você teve que ler esse livro, você teve que discutir essas questões. Por quê? Porque chegou a hora da separação do joio e do trigo. Então tem que entender o que aconteceu nos últimos 2000 anos, para que hoje você não seja um ingênuo tolo. Porque a medida da sua inconsciência é a medida do perigo do fracasso da sua atual existência. Essa é a questão. Essa é a medida. Quanto mais inconsciente do seu nível de indiferença e do seu nível de apego, mais fácil vai ser você se integrar no projeto do anticristo. No projeto do joio, chame como quiser. No projeto da indiferença e do apego às coisas materiais. Por isso tem que entender esse panorama. Quanto mais, como diz o Espírito de Verdade, você cultivar o devotamento e a abnegação, mais você se integra no projeto do Cristo. Mais você cultiva a sabedoria humana que o Cristo coloca aqui, reside nisso. A sabedoria humana reside no devotamento e da abnegação. Se você não está consciente disso, e se você fica adorando o palestrante, puxando o saco de não sei de quem, achando que Deus vai ser iludido com palavra doce. Não, porque o Bezerra de Menezes vai resolver meu problema, ou seja lá quem for. Ou o médio tal, eu estou dando, sei lá, carona para ele, eu estou batendo palma, eu vou resolver. Meu amigo, você está iludido. Então, assim, devotamento e abnegação é o que lhe salva. É o que pode me salvar também. Indiferença e apego às coisas materiais é o caminho da perdição. É o que nos coloca no time do anticristo. Ok, vamos estudar isso a partir do próximo encontro em cada período, né? De cada 500 anos. Como é que esses projetos se desenvolveram nos primeiros anos do cristianismo e etc. até a atualidade, né? E como é que você se envolveu, para que lado você jogou, para que time você jogou em cada um desses períodos, hein, meu amigo? Vamos fazer essa questão. Bem, li bastante, foi mais teórico, mas assim, eu espero que fique essa reflexão. Nós vamos nos aparelhar nos próximos encontros para começar a perceber que forças existem em nós, o que é que está em jogo e como a gente ganha esse jogo. Até porque, se estamos aqui reunidos hoje, é porque nós estamos muito dispostos a investir no projeto do Cristo. E nós vamos conseguir. Porque eu não sei como é que eu vou estar, mas eu já sei o resultado do jogo.
Está lá no Apocalipse. O final do jogo é o seguinte: o Cristo vence. O time do Cristo ganha de goleada. E o time do anticristo vai ter que recomeçar tudo de novo. Afinal, a gente já sabe. A grande questão é onde nós estaremos. Vamos nos tornar conscientes para estarmos no time do Cristo. Um grande abraço, um grande beijo. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo possa iluminar os nossos corações nesse instante em que começamos a entender a gravidade de nossos compromissos com o Senhor desse mundo, a gravidade de nossos erros e o valor de nossos acertos. Que nós possamos, meus filhos e filhas, abrir os nossos corações para que dele possamos observar os impulsos da indiferença e do apego que nos distanciaram do coração do Mestre de Nazaré, bem como os impulsos da devoção verdadeira que nos vinculam ao coração do Mestre, que para os habitantes da Terra simboliza o próprio Criador do Universo e que nos ensinará o caminho da perfeição possível, do amor inabalável e da felicidade plena. Já podemos iniciar. Muito obrigada pela sua presença, amiga Patrícia. Como primeira pergunta, na atualidade, como a indiferença e o apego às coisas materiais influenciam os espíritas em geral? Para entendermos em profundidade a psicologia predominante no atual movimento do espiritismo no mundo, necessário será compreender a história dos últimos 2000 anos dos grupos que hoje, adultos, compõem a psicologia espírita da atualidade. A psicologia social do movimento espírita atual, portanto, é fruto da composição desses espíritos que cometeram erros calamitosos no período que estudamos. Predominam em seus corações, ainda, infelizmente, o caráter combativo das cruzadas. Em um grupo menor, mas significativo, predomina ainda o caráter do puritanismo inquisitorial, que se reveste de defesa da doutrina como outrora se revestiu na defesa do Evangelho, mas que tem como impulso emotivo central o domínio, a maldade, o autoritarismo. A doce mensagem de Jesus de Nazaré não pôde penetrar nesses corações, porque eles amam a superficialidade. E a verdade é que a mensagem suave do Mestre se torna amarga nos corações arrogantes. Seria necessário que esses irmãos desejassem experimentar o amargor que cura, para que se tornassem simples e bons, como deseja o Mestre de Nazaré. A esta psicologia se opõe de maneira pacífica a nova geração. Os espíritos nobres em corpos juvenis entenderão que não devem entrar em disputas de vaidade, porque a verdade é que eles perderiam a disputa social, porque seus corações
não estão vinculados às estratégias da calúnia, às loucuras cometidas em nome da vaidade, às disputas mesquinhas para cargos vazios. Portanto, os corações jovens e adultos que vinculam-se ao projeto do Cristo vencerão a batalha, mas nunca utilizarão as estratégias do combate agressivo e direto das trevas. Não irão eles dedicar-se a caluniar a ninguém. Não irão eles dedicar-se a disputas de cargos e instituições em que predominam a vaidade. Se assumirem cargos, serão por aclamação da maioria, legitimado pelos corações bondosos e nunca por disputas de vaidade. Acima de tudo, o movimento espírita se modificará muito em breve pela atuação desses espíritos, porque eles não estarão vinculados às guerras institucionais. Participarão ou não de instituições, mas para eles isso é secundário, porque a eles cabe direcionar a partir de seus corações os projetos do Cristo, porque o anticristo já se instalou no atual movimento espírita. As guerras, as calúnias, as disputas, os desvios de conduta realizado provam isso. Cabe à nova geração, independente da idade, porque a nova geração se caracteriza principalmente pela geração que adota o projeto do Cristo. Não importa 60 anos, 80 anos ou 12 anos de idade. Importa, você vive o projeto do Cristo. Você adota o projeto do Mestre em sua conduta diária. A sua conduta diária, não apenas num grupamento espírita ou no momento de uma reunião mediúnica. A sua conduta diária caracteriza-se pela devoção e pela abnegação? Ou você finge a abnegação em determinados setores sociais, enquanto em seu setor profissional você age como um ganancioso? Você é devotado apenas em uma atividade semanal? Ou sua devoção se apresenta em todas as esferas de sua vida? A sua devoção está presente na família? A sua dedicação ao bem-estar do outro está presente no seu trabalho? A sua abnegação se expressa no trânsito? A sua abnegação se expressa nas ruas, no seu caminhar, nas filas, nas esperas? Meus filhos, não é mais possível esconder que existem dois projetos que se instalaram no próprio seio do movimento espírita. Não é possível esconder que cada um de vocês, frequentando ou não instituições espíritas, precisarão definir-se. Que projeto vocês participam? O da abnegação? O da devoção? Ou o da indiferença e o do apego? Por isso, essa mensagem difícil de expressar torna-se necessária. Alerta o Apocalipse de João, o Evangelista, que no final da era da renovação, no início da era da renovação, haverá apenas dois grupos. Podemos dizer, sem acrescentar nada a esse belíssimo livro,
que esses grupos serão conhecidos como o grupo da devoção e da abnegação e como o grupo da indiferença e do apego, não importando o credo religioso, a definição filosófica, o status social. Nos alertemos uns aos outros, porque a caridade, que só existe quando há verdadeiro devotamento e abnegação, se esfria. E o que é o esfriar da caridade, meus filhos? Senão a indiferença. Quando a humanidade é alertada que a caridade se esfriará, é disso que se trata. A indiferença dominará o coração de muitos. Sim, é o que vemos hoje. Sempre mais conforto, sempre mais comodismo, que leva à indiferença. Buscai, portanto, meus filhos, preparar os vossos corações. Iniciamos hoje um estudo autorizado pelo mais alto, porque chegou a hora de que cada um de vocês deverá, apenas com o testemunho do Cristo, decidir em seus corações: que caminho irei trilhar? E será essa decisão, meus filhos, que marcará a vossa vida pelos próximos séculos e pelos próximos milênios. E vos asseguro, os vossos anjos da guarda, a partir de agora, estarão mais próximos dos corações que suplicarem ajuda. Por isso diremos: supliquem, peçam e insistam ao amparo de vossos anjos guardiões, porque chegou a hora de olhar para si mesmo e tornar-se o trigo salutar na seara do Mestre. Paz a todos, de vossa irmã e amiga, Patrícia. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.